Olá, povo de Deus, quinto dia na oitava de Natal, 29 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 2, de 3 a 11, e de Lucas 2, de 22 a 35. Caríssimos, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo aí é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. O amor a Deus e aos irmãos são inseparáveis. João acentua tanto este aspecto que para ele, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Jesus já havia sintetizado todos os mandamentos nestes dois, argumentando que neles está toda a lei e o ensinamento dos profetas. As comunidades primitivas insistiram nesse ensinamento e vincularam o perdão dos pecados à observância dos mandamentos, sobretudo aos dois que falam do amor a Deus e aos irmãos. Na primeira carta de Pedro, por exemplo, temos uma exortação bem direta quando lemos: tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando Paulo destaca as três virtudes que os cristãos devem cultivar, esperar, ele diz, permanecem agora essas três, fé, esperança e amor. A maior delas, porém, é o amor. Claro que sabemos que nunca foi tão fácil viver no amor, sobretudo em meio a tantas crises que as comunidades viviam. Mas a insistência era permanente. Vivam no amor. Paulo também dizia que a vivência do amor fraternal deveria levar cada um a ter os mesmos sentimentos que os outros, alegrar-se com quem se alegra, chorar com quem chora. E Santo Agostinho nos ensina a levar o amor em conta na totalidade da nossa vida e das nossas ações. Dizia ele, ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Lucas 2, de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor.
Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo, piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Claro que a frase que mais se destaca no trecho de hoje é a afirmação do velho Simeão: ele será um sinal de contradição. Ela é como uma dobradiça entre as duas partes do evangelho de hoje. Na primeira parte, temos a cena bem trabalhada por Lucas da apresentação do menino Jesus no templo. José e Maria foram cumprir a lei que dizia que todo primogênito do sexo masculino devia ser consagrado ao Senhor. E, por ocasião desse rito da apresentação, devia-se também oferecer o sacrifício. E como família pobre da vilazinha de Nazaré, o que eles podiam ofertar era um par de rolinhas ou 2 pombinhos. A lei da antiga aliança marca, assim, essa primeira parte. Na segunda parte entra em cena o velho Simeão, homem bom, piedoso, justo, que esperava pela consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Então é espetacular a cena. Simeão com o menino Jesus nos braços e agradecendo a Deus pelo cumprimento da promessa. E ele exclama sua oração de agradecimento, que identificamos em latim como Nunc dimittis, ou seja, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, glória do teu povo Israel. Simeão reconhece em Jesus o cumprimento da profecia. Para o povo que andava nas trevas, veio a luz. Porém, Simeão também reconhece em Jesus um divisor de águas, o sinal de contradição, queda para uns e reerguimento para outros. É como se estivesse descrevendo o resultado da missão de Jesus no seio da humanidade. É uma outra maneira de cantar o Magnífica de Maria: derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. E Simeão completa sua profecia afirmando que assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. De fato, Jesus mesmo dirá: ou se está comigo ou contra mim. Frente a Jesus, não há posição neutra. E para Maria, a profecia de Simeão reservou a certeza do sofrimento que ela passaria com as incompreensões, rejeições, perseguições e assassinato na cruz que Jesus sofreria exatamente como consequência de sua missão libertadora. Por isso disse Simeão a Maria: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma.
E o nosso trecho de hoje, se ele estivesse completo, ainda apresentaria a profetisa Ana, uma viúva de 84 anos que vivia servindo ao templo e que também reconheceu Jesus, o libertador. E o último versículo nos diz que, após terem observado tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, a sua cidade de Nazaré, periferia desprezada pelos judeus. E aí o menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Assim temos o quadro perfeito de uma família pobre e periférica, cumpridora de seus deveres religiosos, que Deus escolheu para seu filho se desenvolver a partir dos últimos. Um beijo no seu coração.